Olá a todos vocês. Hoje nós iremos iniciar as aulas de cartografia geológica. Nessa disciplina de cartografia nós iremos abordar basicamente o estudo dos mapas, né? Porque os mapas eles são uma ferramenta muito importante para a delimitação de áreas, delimitação de jazidas, né? E onde nós geólogos e técnicos de mineração utilizam muito para o processo, principalmente para o processo de lavra, para a determinação de novas fontes de lavra, né? Novas fontes onde terão novas jazidas. Então o mapa, a leitura de mapa, a fabricação de mapa, ela está bem inserida nesse nosso cotidiano, né, que é na parte da mineração. Então nós tentaremos entender um pouco disso através da cartografia geológica, no caso, né? Então o que seria a cartografia? A cartografia ela é a ciência, né, e a arte de expressar graficamente, por meio de mapas e cartas, o conhecimento humano da superfície da Terra. É uma ciência que é uma expressão gráfica. Para alcançar a exatidão satisfatória, ela procura apoio científico na coordenação de determinações astronômicas e matemáticas e nas noções topográficas e geodésicas. É considerada a arte quando se subordina às leis estéticas da simplicidade, clareza e harmonia, procurando atingir o ideal da beleza. Então, cartografia são todas as informações que são dispostas através de mapas de regiões, né, aonde informações podem ter informações de localização, de jazidas, informações geográficas, informações políticas também, no caso demográficas. Então uma série de informações elas podem estar dispostas na forma de mapa, né, esses mapas cartográficos no caso. Então é basicamente isso que a gente vai tentar entender nessa disciplina. Os diferentes tipos de mapas, os diferentes tipos de informações, saber ler um mapa, saber observar as informações que estão ali e conseguir interpretá-las, tá? Então a cartografia ela é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. Então ela é a ciência que trata de representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa, né? E ela é a ciência que trata da concepção, da produção, da difusão, da utilização e do estudo dos mapas. Então, na cartografia, primeiramente a gente vai ter que fazer o primeiro estudo, que é para que você vai querer um mapa, qual que é a concepção desse mapa, para a partir do momento ver quais são os objetivos daquele mapa, quais são as informações que aquele mapa deverá constar, para você começar a fazer todo o processo de pesquisa que for necessário para iniciar a produção, divulgação ou difusão, né, e estudar, né, e entender aqueles mapas. Então, os mapas eles representam a superfície da Terra e são úteis na medida em que sua leitura permite a localização de lugares, traçar rotas, obter informações, tanto quantitativas quanto qualitativas, apresentar informações variadas como clima, altitude, relevo, hidrografias e muitos outros, como geológicas, né, minerais, né, estruturais. Então nós temos diversos tipos de mapas para diversas finalidades. Então a gente vai ter que entender pelo menos um pouco daquilo que a gente vai ver no cotidiano da mineração, né? Então os mapas eles correspondem à representação aproximada em um plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais e antrópicos, em proporção reduzida de toda a superfície terrestre ou parte dela. Quando a gente está estudando uma região, uma certa área, às vezes a gente pega regiões de milhares de hectares, centenas de hectares, regiões extremamente grandes.
como que a gente vai compilar todas as informações no mapa, né? Como que a gente vai conseguir estudar essas informações de forma resumida, né? Então, o que que observa? A gente produz um mapa com todas as informações necessárias, com uma escala adequada para aquela região, onde quando qualquer profissional no mundo pegar aquele mapa, ele vai conseguir entender tudo aquilo que você está passando para ele, né? Então, a gente vai ter todos esses aspectos, né? Geográficos, naturais, geológicos e entre outros. E para a confecção do mapa é necessária a aplicação de um conjunto de procedimentos que visa relacionar tanto os pontos da superfície a pontos correspondentes no plano de projeção do mapa. Este procedimento consiste em adotar um modelo matemático simplificado que melhor representa a forma da Terra. Hoje, o modelo matemático simplificado que mais utilizado é o de forma geodésica, né? Então, ele trata-se como a Terra fosse um geodo. Depois vocês deem uma olhada, né? Então, esse geodésico, ele vai representar como é que seria a superfície da Terra. E a partir do estudo desse modelo, a gente vai elaborar os mapas com base naquilo. Então, projetar os elementos da superfície terrestre sob o modelo de representação selecionada, né? Relacionar através de um processo projetivo ou analítico pontos do modelo matemático que referencia ao plano de projeção, selecionando escala e sistemas de coordenadas, né? Nesse modelo, onde trata que a Terra é esse geóide, né, a gente determina alguns pontos, que são os pontos principais, norte, sul, os meridianos, os paralelos, e através disso a gente consegue definir pontos e coordenadas, né? Então isso nós vamos ver prosseguinte à disciplina. Então a gente vai entender um pouco disso, como que a gente consegue elaborar um mapa e não se perder, elaborar um mapa e ter todas as informações daquela área de forma que você consiga observar e chegar naquele local, né? Sem nenhum tipo de deslocamento, nada do tipo. Então é através desses estudos matemáticos, né? Então, como a gente tem vários mapas de diferentes informações, né? Como por exemplo este, né? Esse aqui, ele fala: agora com a ajuda do seu professor, responda as seguintes situações de análise. Que informações está representada nesse mapa, né? De cara a gente já consegue observar aqui o que? Esse mapa é um mapa populacional, né? Seria a primeira coisa que a gente observa. Professor, por quê? Porque a gente consegue determinar através das legendas a quantidade de habitantes para cada tonalidade que ocorre no mapa, onde as tonalidades mais fortes, esse vermelho mais forte, ele está onde tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então esse mapa é uma representação populacional, aonde que está disponibilizado no nosso Brasil, no nosso país, né, a maior porcentagem da população, né? Observamos que a costa brasileira, onde que está as maiores capitais, né, onde concentra o maior número da população, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Observamos aqui no mapa do Amazonas, onde tem a tonalidade mais escura, é justamente onde perfaz a área aqui de Manaus, né, a região metropolitana de Manaus. Então, a gente vai tendo essas informações através apenas de uma leitura de um mapa, né? Aqui também a gente consegue definir o que é o norte, né? Onde que está localizado todas as regiões do Brasil, as fronteiras do Brasil. A gente consegue tirar uma série de informações, né? Então, se você fosse um administrador público, que tipo de informação teria alguma importância em sua administração? Para quais utilizaria essa informação? Essa daqui é uma informação essencial, né? Que é onde você concentraria a maior parte da verba,
nas regiões onde está mais a população, onde você tentaria melhorar a questão de infraestrutura, né? Então, agora se você fosse administrador de alguma grande empresa privada que viesse atuar no Brasil, esse tipo de informações teria alguma importância? Para que fins utilizaria essa informação? Né? Claro que teria importância. Se você tem uma empresa, onde você vai querer colocar essa empresa? Onde tem menos pessoas, onde tem mais pessoas, onde você vai atingir um nicho maior de consumidores, né? Então, só para vocês observarem, esse mapa, a gente já tira uma série de informações dele, né? Então, eu vou pedir para vocês, respondam essas questões, né? Tentem entender um pouco desse mapa também, respondam essas questões. Se vocês observarem que tiverem outras informações a mais, respondam também, tá bom? Esse vai ser um exercíciozinho que vai ser legal a gente iniciar dessa forma. Dando continuidade, aqui nós temos um mapa com outro tipo de informação. Esse daqui, ele demonstra o que? Regiões hidrográficas da Amazônia. Então, essas linhas azuis são todos os rios maiores que ocupam a região amazônica, todos os rios e afluentes desses rios. É onde nós temos os rios maiores, o Solimões, o Rio Negro, né? Rio Madeira e seus diversos afluentes. Então, a região amazônica é uma região muito rica, né, na questão hidrográfica, onde nós temos a bacia amazônica e temos todos esses afluentes, esses igarapés e rios que vão desaguar aqui no mar, né? Outro mapa. Esse mapa, ele demonstra o que? Esse mapa, ele demonstra, esqueci a legenda, mas esse mapa, ele demonstra todo o desmatamento ocorrido na Amazônia, né? E o que é projetado até o ano de 2030, né? Aí, aqui, ele diz, né, aonde que já está desmatado, quais são as áreas que estão desmatadas, as áreas verdes estão, as áreas de floresta, as áreas vermelhas que são as áreas vermelhas onde que estão sendo desmatadas, né? Então, aqui também nós temos um tipo de informação diferenciada, né? Então, a gente, através do estudo da cartografia, o estudo de mapas, a gente consegue definir e interpretar vários tipos de informações, sem precisar de um relatório enorme. E às vezes, através dos mapas, é muito mais fácil a gente chegar num resultado, chegar numa visualização melhor daquela ideia, né? Então, para iniciar, como que iniciou os mapas? Onde que iniciaram os mapas? Começou na pré-história, né? Então, na necessidade de localização do espaço, né? Desenho dos caminhos em pedras ou nas paredes de cavernas, né? Aqui nós temos um dos mapas antigos, né, da pré-história. Aqui também temos os desenhos de cavernas e tudo mais. Então, a partir da pré-história já tinha essa necessidade de você se localizar, onde que você está, para onde que eu vou, como é que eu vou retornar, né? Então já tinha essa concepção de cartografia. Então, nestas representações eram comuns figuras relativas ao cotidiano dos grupos primitivos, registros de locais, próxima localização de tribos, né? E a história dos mapas, ela remonta, como a gente está falando, desde a Idade da Pedra, né? Onde muitas pinturas rupestres encontradas são representações espaciais, em especial do lugar de proteção e caça, que poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma determinada tribo, né? Então, na Idade Antiga, a produção de mapas teve um grande avanço. A gente já saiu da Idade Média para a Idade da Pedra, da pré-história para a Idade Antiga, né? Então, a produção de mapas teve um grande avanço, em especial a produção romana, né?
que utilizava mapas em diferentes escalas para planejar o funcionamento do território e estratégias no campo de batalha. Então, como que eles utilizavam os mapas? Como que eles faziam os mapas? Muitas vezes observando as estrelas, pois naquela época não existia GPS, nada do tipo. Então, basicamente observando toda a geologia, a estrutura, observando também as estrelas, eles conseguiam determinar a localização espacial, né? Então, na Idade Antiga, teve uma grande colaboração com dos mesopotâmios, né? Onde foram desenvolvidos alguns mapas em disco de madeira também, colaboração dos gregos, onde tivemos a noção de esfericidade, sistema de latitude, longitude, onde já começou a ter essa ideia, né? E os mapas esféricos em papel, né? Passou de ser formado em madeira e tudo mais, começaram a ser feitos em papéis, né? Então, aqui nós temos um mapa grego, né, do século II, de Ptolomeu, onde nós vemos toda a concepção de mundo conhecido deles, né? Aqui a gente não vai encontrar Brasil, nada do tipo. Aqui era tudo baseado naquilo que eles viviam, naquele que era o mundo deles, que era Europa, Ásia, talvez um pouco de África e só, mas ainda não tinha aquela noção espacial exata para formar os desenhos de forma tão precisa, né? Aqui é um mapa do mundo duplo, né, do século 17, né, onde nós temos aqui já a concepção de África, Europa, Ásia, né, América e as Américas, né. Então o mundo era dividido em dois, basicamente, onde nós tínhamos o mundo novo, que era o nosso mundo, todas as Américas, e o mundo antigo, que era o já conhecido até então. Então, na Idade Média, a grande produção de mapas, toda aquela ciência que estava expandindo desde a Idade da Pedra, passando pela Idade Antiga, pelos romanos, gregos, né, ela teve uma decadência na Idade Média, muito em vinculação das questões religiosas, né? Então, existia uma forte concepção religiosa, né? E esse daqui nós teríamos um mapa do tipo TO. Esse mapa ele indica o quê? Que Jerusalém, né, Jerusalém seria o centro do mundo, né? Então, com todas as suas terras em volta, né? Então, essa era uma convenção na época, um mundo dominado pelo poder da igreja, cujo centro era a cidade santa de Jerusalém. Era aquela mesma questão que a gente via, né? Que a terra, para a igreja, a terra estava no centro do universo, né? Quando vieram com a teoria que a terra não era centro nem da galáxia, onde você tinha um Sol, que era o centro do nosso sistema solar, veio toda aquela repressão da igreja, né? Então existia muito isso, essa questão religiosa. Então, nesse mapa, vimos que o mapa era dividido apenas em 3 continentes, onde teria a Ásia, né, a Jerusalém no centro, a Europa e a África. Aí teríamos todos os mares. Então aqui, nessa época, nem se pensava em América, né? Então, na Idade Média, os mapas eles sofreram esse retrocesso, né? A partir da grande intervenção da igreja na sociedade. Então, esses mapas muitas vezes não representam a terra real, mas eram uma expressão teológica do mundo, com referência a céu e a inferno, por exemplo, né? E viemos aos mapas portulanos ou mapas portugueses, né? Então, era um mapa ou carta de navegação medieval,
muito usado no final dessa época histórica, né, que apresentava diversos cabos, portos marítimos, diversas formas costeiras. Continha um sistema de roda dos ventos e rotas que se interceptavam ao longo de toda a carta. Não apresentavam paralelos e nem meridianos. Então, aqui seria um mapa portuano, onde nós já temos toda uma definição de principalmente latitude, longitude, de distâncias, onde nós já temos todo um detalhamento de uma costa, basicamente, né? Então a gente já tem algumas informações. Ele explica aqui também que já tinha o sistema que eles usavam, o sistema de roda do vento. Para quem não conhece, o sistema de roda do vento é onde que dá a direção, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, né? Noroeste. Então tem toda a localização. Então o mapa ele já era um mapa já localizado, né? Com direções aparentes, né? A gente ainda não tinha a questão dos meridianos, paralelos, nada do tipo, mas a gente já tinha uma concepção melhor. Ó, já observamos também hidrografia, né? Lagos e tudo mais. Então aqui a gente já tivemos uma evolução maior. Aqui seria um mapa do mundo do século 6, mais ou menos, antes de Cristo. Os mapas portugueses também, né? Onde aqui nós temos o que? A costa do Brasil. Então, os portugueses aqui era a costa do Brasil. A gente já tinha toda a questão de localização norte e sul, quase o sistema de rodas do ventos, né? E algumas informações contidas no mapa já. Aqui eles colocavam informações aonde que estavam sendo feito a retirada de pau-brasil, principalmente, né? E na cartografia atual? Hoje a cartografia atual ela vai dispor de todas as inovações em meios técnico-científicos, né? Que vão auxiliar nessa construção dos mapas. Essas fotografias aéreas, hoje nós temos fotografias aéreas, fotografias de aviões, fotografias aéreas tiradas de radares, de satélites. Então hoje nós temos uma gama de informações que podemos obter, né? Então, imagens de sensoramento remoto, que no caso são as imagens de radares, imagens de satélites, GPS. Então, atualmente toda a sociedade tem acesso à cartografia, a cartografia digital, né? Programas de site, Google Earth, Google Maps, todo mundo, a gente já utilizou algum dado de localização, tanto para você no seu GPS do seu carro, no seu dia a dia, você querendo obter alguma informação de localização, precisando no Google Earth, né? Então a gente tem um acesso hoje de informações, um leque de informações enumerado, né? Então, atualmente os mapas são parte fundamental da nossa sociedade, desde os GPS veiculares até imagens de satélite em alta definição. São frutos de um avanço na cartografia, né? Aqui nós temos uma imagem de satélite do mundo à noite. Essa imagem foi tirada, né, à noite, para demonstrar o que? Aonde está a maior porcentagem da população mundial, né? Professor, mas a Índia, a China está à noite. É porque aqui o que acontece? Eles tiraram uma parte, uma imagem à noite, outra quando estava à noite também, e fizeram uma compilação de dados aqui. Então a gente pode ter uma ideia de como é que seria o mundo à noite. Quais são as regiões que temos maior quantidade populacional? Seriam as regiões onde estão mais iluminadas, né? Olha os Estados Unidos aqui. Estados Unidos é uma beleza para gastar energia, né? Estados Unidos, toda a Europa. Nós vemos que a África aqui
ela não é tão populosa assim, né? E também devido à sua expansão. Então, a Ásia, olha o Japão, a ponta totalmente dominado, a China, né? Então, é aqui, hoje nós temos uma gama de informações bem mais fácil de ter acesso, né? Então, onde que foi feito o primeiro mapa? Então, data esse primeiro mapa, né? Mapa como mapa mesmo, foi descoberto nas ruínas da cidade de Garsu, cerca de 300 km a noroeste da antiga Babilônia, né? E data de cerca de 2.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo, né? Então ele trata-se de uma placa de 7 centímetros feita de barro cozido, na qual se representa o curso de um rio que nasce entre duas cordilheiras e desemboca no mar em 3 braços, formando um delta. Então, quais são os objetivos que nós temos para a confecção de mapas? Quais são os objetivos da cartografia? Então seria localizar lugares, aspectos naturais, culturais, né, na superfície da Terra, tanto em termos absolutos como em termos relativos, mostrar e comparar localizações, mostrar tamanho, formas e aspectos da Terra, encontrar distância e direções entre lugares, mostrar elevações e escarpas, visualizar padrões e áreas de distribuição, permitir interferência dos dados representados, né? Mostrar fluxo, movimentos e difusão de pessoas, mercadorias, informações, apresentar a distribuição dos eventos naturais e humanos que ocorrem na Terra. A gente viu, né? E fora outros, que aqui não fala nem de mineração, nada do tipo, geologia. Então você tem N tipos de informações que podem ser obtidas através de um estudo cartográfico, um estudo de mapa. Então, como os mapas são classificados? Eles são classificados basicamente em 2 tipos. Os mapas físicos, aqui nós temos um mapa geomorfológico, né, que vai representar todas as características do relevo de uma região. Um mapa climático indica o tipo de clima que atua sobre uma região. Mapa hidrográfico mostra os rios e bacias que cortam a região. Mapas biogeográficos apontam os tipos de vegetação que cobrem uma determinada região. Os mapas geológicos que demonstram toda a parte de estruturas e geologia de uma determinada região. Mapas de mineração, onde que vai determinar onde que está o minério, onde que está o estéreo, onde que está todo tipo de rochas que podem ou não estar associadas à mineralização, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de mapas físicos, né? Onde nós temos aqui, né, geomorfológico, onde ele que determina aqui planícies, terras baixas, planaltos e guianas e tudo mais. Então, lembrando que para cada tipo de informação, geralmente no mapa a gente vai ter um tipo de legenda, né? Aqui nós temos um mapa climático, né? Aqui nós temos as regiões mais quentes do país. Aqui nós temos as regiões mais frias do país. Os mapas hidrográficos, onde aqui está a representação dos maiores rios do país também, né? Aqui ele também divide por regiões. Um mapa biogeográfico, né? E mapas humanos. Esses mapas humanos, eles podem ser mapas políticos, né? Onde vai apontar a divisão do território de um país, estados, regiões e municípios. Um mapa econômico, onde vai indicar as atividades produtivas do homem em determinada região. Mapa demográfico, né, que apresenta a distribuição da população em determinada região. Mapa histórico, apresenta as mudanças históricas ocorridas na determinada região. Mapa rodoviário, estuda as rodovias e estradas de um país. Mapa topográfico, estuda o relevo em níveis de altura, também inclui rios mais importantes do local. Então esses seriam mapas humanos, né? Então aqui nós temos um mapa político, um mapa econômico,
rodoviário, um mapa topográfico também, demográfico, mapa histórico. Então a gente observa que temos um diferenciado tipo de mapas que podem ser usados para diferentes tipos de obtenção de informações. Então tudo aquilo que a gente vai necessitar, a gente pode obter através da cartografia, né? E muito obrigado pela aula.